Hoje vamos reparar uma rádio vídeo. Então vamos! Fala galera, tudo bem? Bruno aqui e é como você viu na abertura, bora destrinchar essa nova IA de imagem. Pois é, eu tô falando do Meta AI que chegou com um novo modelo prometendo mundos e fundos, mas será que é isso mesmo? Bom, vocês conhecem, né? Aqui no IA Prime a gente faz teste de tudo, ao limite da sociedade, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. A gente vai fazer teste com pessoas reais, com edição de imagem, geração de mangá, geração 3D, geração de storyboard, infográfico, é muita coisa. Então vem na minha, porque eu acho que você vai ficar feliz com alguns resultados aqui, principalmente se você gosta de usar IA grátis, sem marca d'água. Então se você tá chegando do Neida e já faz inscrição no canal, ativa as notificações e ó, tá com o dedola frenético aí? Então me dá essa moral, já dá o hype, já dá o like, esse conteúdo é legal demais e entrega para mais pessoas quando você faz isso, porque a nossa comunidade é assim, você já dedolou, já se inscreveu, já virou um primer, então tá na hora de ser aquele transformer para fazer a diferença nas IAs, beleza? Me dá essa moral e bora pro vídeo, gente. Entrei no Meta, ele acabou de falar que fez um upgrade na criação de imagens com mais realista, mais detalhes, mais controle e uma pré-definição que você descreve a ideia para criar. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Deixa eu pegar meu óculos com a visão além do alcance. Ele está querendo dizer que ele pensa antes de gerar a imagem. Então tem um robozinho que vai fazer uma pesquisa para você, vai juntar as informações e vai criar. Inclusive, gente, tem uma coisa aqui, ó, que você vai gostar. Dá para usar celebridades? Dá para usar celebridades e a gente vai fazer o teste aqui. Então bora começar com o mais simples. Bora lá? Olha só o que eu fiz aqui, tá? Ó, vamos fazer o nosso primeiro teste. No primeiro teste, eu pedi para ele criar uma mulher coreana segurando a latinha do IA Prime. Vocês sabem, quando eu gosto de fazer publicidade, eu gosto de usar a latinha do IA Prime ou o perfume do IA Prime. Então temos aqui a latinha e eu pedi para ele fazer o seguinte, tá? Ela tá de regata preta, uma atriz de dorama maquiada, está no centro da Times Square, não tem pessoas ao redor, ela está segurando um refrigerante da imagem em anexo, mostrando para a câmera com um ângulo de cima para baixo levemente inclinado. Primeira dica que eu tenho para dar aqui, você precisa dizer o formato que você quer trabalhar. Se é 16:9, se é 9:16, se é 3:4, 4:3, 1:1. Então você precisa dizer o formato, o aspect ratio que ele vai gerar aqui. E muito bem, ele começa a pensar, tá? Ele tem todo o painel de raciocínio aqui do lado, tá? Então você consegue ter acesso a tudo isso que ele está pensando e as fontes, que se tiver alguma fonte na internet ele vai buscar, vai apresentar aqui. Já vou mostrar para vocês uma montagem que eu fiz aqui da Marvel, tá? Então beleza, ele fez, entregou exatamente como eu queria. Bruno, essa imagem, quando eu baixo, vem sem marca d'água? Vem sem marca d'água, tá, gente? Ó, comecei a baixar aqui a imagem só para você ver. Vou abrir ela aqui, ó. Bora abrir. Tadã! Qualidade incrível, muito boa, tá? Então eu achei que para contextos simples, ele vai te entregar algo muito interessante. Aí a delira? Delira naquilo que os olhos nem sempre podem ver ou que não estão viciados a enxergar. Como, por exemplo, duas lojas da Forever 21 aqui, tá? Duplicou. Mas cara, tanto faz como tanto fez, segue o baile que vai funcionar muito bem essa contextualização. A qualidade da imagem tá bem boa, olha aqui dando meu zoom, você consegue utilizar essa imagem com outras frentes, inclusive para fazer um storyboard. Vamos ver como é que ficou o storyboard? Tá aqui, ó. Abriu um novo chat, tá? Então, para você utilizar essa ferramenta, você clica em mídia, tá? Então, clicou em mídia, vai lá pro painel e só colocar o prompt. Simples assim. E eu pedi para ele criar um storyboard da mesma história em um grid de 3x3 e a gente já subiu o nível aqui, tá? Ó, o que eu falei aqui para ela. É uma propaganda de TV da moça da imagem com refrigerante e eu quero que você pense na propaganda de 15 segundos e traga o storyboard com o texto do que acontece em cada cena debaixo de cada imagem do grid de 3x3. Faça em 16:9. E o danado pensou e fez, tá? Então, ó, ele não pensou na internet, mas ele pensou em toda a estrutura aqui e trouxe pra gente este roteiro aqui, ó. Vamos baixar só para você ver como a qualidade fica boa e vocês sabem que roteiros como esse são bem assimilados
Pelucidência. Então você tem uma nova ferramenta para te apoiar nessa estruturação. Ele inclusive trouxe, ó, aqui, ó, a minutagem, tá? Os segundos que acontece cada coisa. Eu achei que ficou muito bom e muito bem estruturado, sem erro de português. Olha aqui, ó, ele chegou no nível de não ter o erro de português. A latinha abre com borbulhas refrescantes, revelando o sabor cítrico gelado, tá? Então tem bastante coisa interessante. Ele tá bem viciado aqui no Forever 21, tá aqui no fundo de novo, tá? Porque ele deve ter pegado a informação da imagem que a gente mandou. Criou aqui um storyboard do jeito que a gente queria, muito bem feito. Então, deu para entender que se você está utilizando pessoas, personagens, etc., você consegue trabalhar, tá? E eu já vou dar uma informação aqui, que múltiplos personagens, ele tem uma leve dificuldade de processar se eles são de estilos diferentes. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Muito bem. Criou o storyboard e uma das coisas que o pessoal está falando é que agora o Meta AI faz igual o ChatGPT Image 2, que é recortar a imagem para você e trazer em um fundo transparente, ou criar um personagem com fundo transparente. Bora fazer esse teste para ver como é que ficou? O que eu fiz? Peguei a latinha, vamos pegar a latinha e eu pedi para... Ó, vamos lá. O que eu pedi, ó? Olha a latinha que tem aqui, tá? Eu pedi para ele trazer somente o logo, tá? E tirar o resto deixando em fundo transparente o logo. Olha aqui, ó. Retire o logotipo da imagem e deixe o fundo transparente em formato 1 por 1, tá? Ele me entregou em formato 1 por 1, mas ele não entendeu que era o logotipo. Então ele me trouxe a latinha e apagou o cérebro, tá? Ok, vi que a IA ainda deu essa leve biruleibeada, e aí aqui a dica é aprimorar a contextualização de prompt, tá? E quando você aprimora a contextualização de prompt, ele vai te trazer o resultado do jeito que você quer, tá? Então, muito bem, se você colocar um prompt simples, ele não vai funcionar. Bruno, como que eu aprimoro? Cara, isso se chama engenharia de contexto. E quando a gente fala de engenharia de contexto, eu queria muito te convidar para você ir lá no Go IA Prime, que é uma plataforma que tem muita coisa sobre áudio e vídeo com IAs. Olha o top 5 aqui, é uma Netflix de conteúdo para você estudar, aprender e colocar em prática. Vai lá, entende o que ele tem, clica aqui em Seja Premium que você vai ver o que a plataforma vai te oferecer de conteúdo, clica aqui na área Primer Premium, e quando você clica na área Primer Premium, olha só, temos até uma propaganda falando sobre ele aqui, de como você cria propagandas com latinha, mas mais do que isso, é uma plataforma que sempre tem atualização de conteúdo. A gente faz essa curadoria, mas se você não manja nada e eu tô falando de contextualização de prompt, você tá falando, que é isso, Bruno? Vai aqui nesse carrossel, nível iniciante, e começa a maratonar esses conteúdos aqui, que você certamente vai sair dominando as IAs ao ponto de fazer coisas como essa daqui, ó. Smarter, faster, better. Muito bem, próximo teste, tá? É trazer muita informação para ele, mas pedir também para que ele busque a informação lá fora. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer esses combos, né? Não gosta muito de pensar. Eu não gosto disso, tá, gente? Esses negócios de você deixar a IA pensar para você não é legal. Você usa a IA para ela refinar algumas coisas para você, mas olha isso, que demais. Crie um infográfico em 3D explicando o processo do nascimento de uma rosa até ela florar. Faça em 4 etapas com texto em português brasileiro, com uma arte estilizada em imagens reais, formato em 9x16, tá? E aí eu mandei essa informação para ele, né? Ele foi a construção aqui pra gente, ele não precisou buscar nenhuma fonte externa e ele criou para a gente todo o fluxo aqui desse infográfico. Como você pode ver, é uma outra ferramenta que pode te ajudar na produção
de conteúdos para a internet, tá? Eu ainda gosto muito de levar informação, mas aqui tá bonitinho. Se você dá o zoom, dá para replicar nas redes sociais, ó, a qualidade tá super boa da imagem para você poder trabalhar. E você tem o infográfico do ciclo da rosa. E qual foi o próximo teste que eu fiz aqui? Ele fez a rosinha aqui, levemente 3D, do jeito que a gente queria, com traços reais. O próximo teste era ver se eu conseguia fazer um ajuste de texto, porque o que eles falaram? Eles falaram que ele também consegue processar, entender e alterar, porque tem esse robozinho, essa IA por trás, fazendo todos os ajustes. E aqui, gente, se a gente fala de fazer todos os ajustes, significa que eu quero que ele replique um padrão que o Nano Banana 2 e que o ChatGPT Image 2 tem. Porque senão, de que adianta você lançar uma nova IA se ela não faz uma sombra nesses caras, tá? Então eu pedi para ele fazer o ajuste de texto muito parecido, como se você trabalhasse com ele sendo um Photoshopper, e aí, ó, eu pedi para ele alterar o texto. Olha o que eu pedi, um texto qualquer. Conheça o nascimento da rosa, que deveria ser o título. E ele alterou para mim. Conheço o nascimento da rosa. Trouxe bonitinho e o contexto tá poderoso. Então você consegue fazer todo essa gestão aqui de imagens pela plataforma. Muito legal, sem marca d'água. Aí, Google, tá na hora de você tirar aí do Gemini a marquinha d'água, hein? Muito bem. Próximo teste, gente. No próximo teste, eu queria ver se ele conseguia entender uma contextualização de prompt já baseada no Go e a Prime, construir um personagem, mas uma coisa que eu acho que é o diferencial e que se perdeu lá no Nano Banana, que é você começar a utilizar vários estilos sem ele dar aquele erro de política. E a gente conseguiu fazer aqui, que é uma imagem estilo Estúdio Ghibli, que eu faço aqui, e tem todo o prompt da menina na lambreta aqui, com vestidinho. Eu trouxe cada detalhe do corpo dela, está aqui, ó. Esse prompt foi gerado com base lá no Go e a Prime, tá? Então ele me gerou uma imagem muito legal, tem os traços do Estúdio Ghibli, deu para perceber que ele colocou uma leve pintura branca para dar um destaque no personagem no cenário, com uma pintura diferenciada de fundo, entregou com qualidade. Eu achei que isso daqui ficou bem legal, a entrega que ele trouxe pra gente, tá? E aí eu falei, bom, ele entendeu o Estúdio Ghibli, mas será que ele entende o mesmo prompt, mas no estilo Dragon Ball? Entende, tá, galera? Ele fez aqui pra mim também, com essa aura branca, pra gente poder dar destaque pro personagem aqui no cenário. Ficou bem legal. Então, muito bem, tá? Aqui a gente consegue criar o Thor, tá? Você vê que aqui, ó, foi um prompt cru. Crie a imagem do Thor dos cinemas, olha isso. Em close, ele está caminhando por uma cidade futurista, cena de filme, faça em 16:9. E aí ele tem todas as fontes que ele pesquisou, tá? Aqui não vai aparecer, mas ele foi na internet e pesquisou várias imagens até chegar nessa composição final. E nós temos o Thor aqui em qualidade muito boa. Para você que quer fazer algum fanfic, alguma imagem, alguma coisa nesse sentido, tá aqui, ó. Vamos abrir a imagem. Olha o nosso Thor aqui, ó. Pronto, aí, ó. Você que gosta de imagem realista, temos uma imagem realista de Chris Hemsworth interpretando o Thor aqui, caminhando por uma cidade futurista. Poderia trazer mais detalhes dele, cabelo curto, enfim, uma série de outras informações se você quisesse, mas tá aqui com um prompt muito simples, entregando algo bem interessante. Dá para fazer muitas outras coisas, como por exemplo, aqui um personagem em 3D, eu sei que vocês gostam, né? Já pedi para ele fazer, ó, com fundo transparente, gente. Ele me entregou aqui, personagem em 3D ultra realista, estilo CGI. Ele é antropomorfo, né? Porque ele é um samurai, igual vocês viram no início do vídeo. E ele tá aqui bonitinho, com seus olhos vermelhos, fez exatamente como eu queria, utilizando os prompts lá utilizando engenharia de contexto, que ele traz sem delírio, sem nada, do jeito que a gente quer, bonitinho, pra gente poder utilizar e começar as criações. Um teste que a galera muito pede pra mim é páginas de mangá. Queria ver qual era a capacidade dele de rivalizar com ChatGPT, Nano Banana. Às vezes o Nano Banana não consegue nem fazer a quantidade de painéis que você pede, ele dá uma biruleibiada. E aqui eu peguei uma imagem que foi gerada no Midjourney, que consegue entregar esse estilo de rascunho, de rabisco bem legal de lápis, tá? Subi ela aqui e pedi para ele fazer a página de um mangá. Não trouxe nenhuma informação além dele mostrar os personagens, mostrando o personagem para enfrentar um espectro que chamava Pimpolho, o nome do espectro, tá? Eu pedi para ele criar o diálogo desses personagens, mas eu queria que ele fizesse em
3x4 ele fez e com 5 painéis e ele também entregou, tá? Então você que gosta desse trabalho mais automático, eu não gosto, tá? E lá no Go IA Prime eu te ensino como você trabalha de forma profissional com isso, sem que ele tenha que fazer a página inteira. O jeito profissional não é deixar para IA fazer isso daqui não, tá? É você fazendo painel por painel. Mas, se você quer automatizar, ele entregou aqui o meu personagem. Você vê que ele adequa um pouco o estilo, né? Porque ele tem a forma como ele foi treinado no estilo de IA, mas ele construiu do jeito que a gente queria e utilizou até o nome, Pimpolho o Espectro, tá? E aí o rapaz está preparando para lutar. Você vê que do painel ele delira porque o monstro já aparece atrás dele. Como assim, cara? Ó, então vem, Pimpolho, não vou fugir, não vai fugir. O cara tá atrás dele, tá meio encurralado aí, você tá me entendendo, né? Muito bem, tá? Esse foi um teste que ele entrega, mas como eu disse, painel por painel a qualidade fica melhor. O nosso último teste é o teste de trazer vários elementos diferentes. No Nano Banana 2 você consegue, no ChatGPT Image 2 você também consegue. Quando você pega elementos diferentes, traços diferentes e reúnem numa única imagem, eles conseguem entender e criar. E aqui ele realmente ficou devendo. Eu juntei todos os personagens que a gente criou, além da latinha, faço 5 personagens reunidos em uma mesa, comemorando com o refri da imagem 6 ao estilo artístico de cada um, no formato 16:9. Então você tem o rabisco lá do mangá, você tem as duas personagens, uma estilo Ghibli, outra estilo DBZ, o nosso coelho e a nossa menina de dorama. E ele não conseguiu gerar a imagem. Eu pedi para ele tentar novamente e ele não conseguiu, tá? Ele não tem esse poder de processar vários estilos ao mesmo tempo. Ele até dá uma opção de você criar um estilo único com todos esses personagens. E aí ele fica devendo. Passa ou não passa de ano? Sim, passa de ano. É uma ferramenta poderosa. Ela tem ela é bem generosa no formato grátis para você construir as imagens. Eu construí outras coisas aqui para testar, como por exemplo Model Sheet, e aí eu vi que ele delirou um pouco na menininha aqui, ó, porque ela teoricamente, ela não é tão pequena aqui, né? Aqui ele fez estilo Chibi, né? Ó, como tá pequenininha, mas fez um Model Sheet interessante aqui. Quebra o galho, mas ele ainda ficou devendo nesse quesito, entre outros testes, para mostrar que o volume é imenso dessa ferramenta para você poder criar e ter uma alternativa. Acabou seus créditos lá no Nano Banana, no GPT Image, vem para cá que pode ser que ele não te decepcione. Para mim, ele funcionou interessantíssimo, tá? Midjourney ainda é rei, mas é pago, tá? E para você curtiu? Gostou? Vai utilizar? Tô te esperando nos comentários e também no próximo vídeo do IA Prime. Se cuida! Tchau, tchau!